Boa noite à igreja, boa noite aos amigos do canal Voz Ativa, seja muito bem-vindo nessa oportunidade. No quarto tema dessa noite, nós vamos falar que Cristo é o tesouro. A gente sabe que quando se fala de tesouro, a gente fica pensando o seguinte, mas que tipo de tesouro que nós precisamos na nossa vida? Então vamos aqui algumas imagens para a gente entender essa questão de tesouro. Vamos lá. Cristo é o tesouro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Gostaria que você participasse comigo aí. Talvez algumas perguntas falando para nós o que você acha de tudo isso, do que está acontecendo com o mundo, do que a Bíblia nos mostra
na questão do tesouro. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. Todo mundo achou? Amém? Então vamos fazer a leitura desses versos aqui. Mateus 13, verso 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Oremos. Bom Deus, já fizemos a leitura da Tua palavra. Pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém. Muito bem. Vamos lá. Olha a pergunta, o seguinte: o que você faria se você encontrasse um tesouro? O que você faria? Você pegaria aquele tesouro ou você daria um jeito de voltar ali naquela terra, naquela propriedade que não é sua, e você então, posteriormente, o que você faria? Você então pegaria aquele tesouro? Veja comigo aqui algumas imagens para você entender melhor sobre a questão do tesouro. Veja aqui: diamantes, rubis, esmeralda, safira. Tudo isso aqui são pedras preciosas. Imaginou encontrar qualquer uma delas na rua? De repente você dá um tupicão, puf, no chão, opa, aí sai resmungando, mas encontra uma pedra. Imaginou? Agora veja essa daqui, ó, semi-preciosas: topázio, turmalina, granada, berílio e opala. São pedras semi-preciosas. Pedras de menor valor: ametista, jaspe, ônix, ágata, crisópraso e jade. Tá? Essa palavra jaspe me faz lembrar, ou para os mais experientes, que vai lembrar do Jasper, né? Uma série japonesa que passou muito tempo atrás. Aqui, ó. Aqui está uma mesquita, tá? Tem a mesquita de ouro lá em Israel, dentro do próprio, ou seja, de um lado você tem o muro das lamentações e do outro lado existe a mesquita e tem a cúpula de ouro, que é ali. Você tem também o jardim do Getsêmani, o Monte das Oliveiras, e tudo isso, tudo próximo um do outro. Agora aqui a pedra que é mais valorizada hoje são essas aqui, ó: painite, esmeralda, diamante, vermelho, rubi, pérola e ouro. Essas são as pedras mais preciosas. Veja aqui, ó, nessa pedra aqui, você vê que para conseguir uma pedra preciosa dessa, tem que entrar areia dentro da ossa, é um processo bem difícil, mas encontra a pérola, uma pedra preciosíssima. E aqui nós acabamos de ler: nos tempos antigos, quando alguém não tinha banco, enterrava o tesouro. Mas o tempo se passava, a pessoa morria e esquecia, e outra pessoa encontrava então aquele tesouro ali. Então esse homem aqui, então, ele cavou, ele guardou ali, para que quando ele encontrasse, voltasse novamente. Agora, esconder tesouros era comum lá no passado, porque havia pilhagem, invasão de hordas, de salteadores, mudança de governo, que ia ditando os tributos, aumentando os impostos. A segurança era interna, mas o local era esquecido. E aí, a quem achava o tesouro ficava feliz. Você já viu aí alguns historiadores ou arqueólogos que cavam, procuram pedras preciosas e se acham muito por aí, tá? Cristo é o tesouro da parábola. Tem uma música da Beth Souza que fala que Cristo é o tesouro. Inclusive vou até pedir para o Beto para procurar para nós, e no final ele tem bem com letra para a gente colocar essa música para a gente aí. E aqui, ó: devemos deixar tudo que nos impede de seguir a Jesus. Quem lembra dessa música aqui, dessa frase? Lembra? Do hinário antigo? A Jesus seguir
Eu quero, seja forte sim, qualquer onde quer que vá, meu mestre seguirei sem mais temer. O caminho para a vida eterna é um caminho estreito, requer renúncia. E aqui, você já lembra dessa história, né, do jovem rico, lá em Mateus 19, 16 a 22. Por que o jovem rico não entrou no céu? Por que será? Me ajudem aí. Agora vamos começar aqui. Ele era voltado para os bens. Os bens materiais. Sabe, igreja? Hoje, o que eu observei hoje, dentro da localidade que eu trabalho, não vou citar aqui o nome, porque eu sei que eu tenho amigos que estão inscritos no canal, possivelmente acompanhem. Então, só vou falar os acontecimentos que ocorreu ali. Mas eu vejo as pessoas não preocupadas com a questão do reino de Deus. Vejo as pessoas preocupadas com o trabalho, talvez no ganho, cumprir tarefas para ficar tranquilo. E aí, hoje chegou um senhor lá, que a sua irmã está com câncer, e o estômago já fechou, tal, o câncer tomou basicamente do corpo todo dela, então está apenas tomando remédio paliativo, morfina, para tentar amenizar o quadro. E eu falei com ele assim: olha, meu amigo, ele também é cristão, também é adventista do sétimo dia, ele chama Martinho. Eu falei assim: olha, Deus pode reverter o quadro. Ele falou assim: olha, eu peço a Deus que faça a sua vontade, porque ela está sofrendo muito. E quando eu vi ela pálida e com bolsa, e ele contou que é problema de câncer, eu falei assim: ó, a medicina, ela pode dar a última palavra, mas a palavra final vem de quem? De Deus. Então, hoje eu tive a oportunidade de falar de Deus para diversas pessoas, inclusive até orar por essa senhora Maria. E lá, como tem um lugar de paz, que é um local onde faz culto, faz oração, levei ela para lá, li algumas passagens da Bíblia para ela, comentando de Deus, e ali oramos. E falei assim: ó, hoje vai ter a semana de oração, como estamos fazendo, e vou levar o seu nome, vou colocar na caixinha de oração e vamos interceder por você e família, assim que fizemos hoje. Vamos continuar fazendo, não somente essa semana, mas todos os dias, para todas as pessoas, para que Deus assim possa abençoar, restaurar, curar e preparar essas pessoas para o reino de Deus. Por outro lado, a gente vê que quando você começa a falar do amor de Deus para as pessoas, elas não estão conectadas à videira que é Jesus Cristo. Então é necessário falar do amor de Deus. E hoje no momento eu parei e disse: Senhor, estou aqui, mas aqui eu sinto que não é meu lugar, porque sempre na linha de frente, a gente sabe que uma outra coisa que precisa observar é uma batalha diária para mim chegar aqui. Ontem, por exemplo, estava do outro lado da cidade, na 9 de julho, 14 bis. Hoje estava lá na aclimação, na rua Tamandaré, para chegar aqui. Isso porque vim de metrô e trem para chegar aqui. Eu falei: gente, que batalha. Por um lado, você tem que conversar com os seus gestores para tentar a liberação para você chegar, colegas que faltam para cobrir o horário, mas enfim, aqui chegamos pela graça de Deus. Eu falei assim: jamais deixarei de cumprir esse propósito de estar aqui para fazer a vontade do Senhor, para pregar o Evangelho através da rede social, como eu tenho feito todas as noites, e para vocês irmãos que aqui estão. Posteriormente, nós temos que fazer a nossa parte, avaliar o que é mais valioso, o que é mais importante. Aí eu digo: não, é importante isso, é importante aquilo. Eu falei: olha, para mim não importa, o que importa é estar na casa do Senhor. Eu não estou nem aí se de repente falar assim: olha, você está dispensado. Eu falei: isso não me atinge, não fico vulnerável com a cabeça quente com isso, porque o nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, nessa história do jovem rico, Mateus 19, 22, 16 a 22, ele diz claramente que esse jovem estava conectado às coisas materiais. Era uma boa pessoa, ajudava as pessoas, fazia as coisas, mas o seu coração estava arraigado nas posses materiais. Por isso que infelizmente ele não foi salvo. E aqui, às vezes o obstáculo pode ser familiar, por ter que a pessoa guardar os 10 mandamentos de Deus, medo de perder o emprego, e aí nesse século 21 se torna muito difícil. Então, eu não me preocupo com isso, porque o mesmo Deus que tem cuidado de Davi,
Porque ele fala lá em Salmo 37, 25, que não viu o quê? A sua descendência mendigar o quê? O pão, nem o justo. Então por que temos que preocupar? Mas é natural de nós, como seres humanos, nos preocupar com isso. Mas temos que confiar e entregar nos braços de Deus. Além do mais, a Jesus seguir eu quero. Lucas 9, 23 fala que nós devemos tomar a cruz e seguir a Jesus. Viver por Jesus. O caminho para a vida eterna ele é estreito. Ele significa renúncia. Significa entrega, submissão a Deus. Agora, quando você vai para o Oriente Médio, as pedras preciosas como ouro, rubi, entre outros, para eles não tem nenhuma a questão de preocupação, de agito, porque tem que ter muitas pedras. Porque esse pedra é comum na região para eles. Agora, se aqui no Brasil alguém souber que você tem muitas pedras preciosas, nós corremos um sério risco de vida. Você vê a diferença? Enquanto lá no Oriente Médio eles andam com ouro nas mãos, nos anéis, as lojas e por diante. Claro, no Museu do Cairo existe uma centena de seguranças, porque lá tem sarcófagos, tem caixões de ouro, tem aquelas coroas dos faraós do passado, tudo lá guardado no museu. Então precisa de segurança. Mas as demais coisas, todo mundo é tranquilo. Tem pessoas humildes, simples também. Jesus e o jovem rico. Cristo fez a pergunta: o jovem perguntou: Jesus, o que faço para herdar a vida eterna? Vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele olhou para trás: puxa vida, e agora, o que eu faço? Não dá para voltar. Então você percebe que o drama da cruz é a questão do tesouro. Avançando um pouco mais aqui, Jesus curou um cego de nascença. O cego entendeu que Cristo foi o tesouro para ele. Estevão foi apedrejado pelo povo. Olha o que o Estevão ganhou. Ganhou umas pedradas. Levou umas pedradas, ele tinha 20 anos de idade. E Paulo consistiu, porque Paulo estava ali, junto, pegou a capa de Estevão para ele. Pedro, ou pescador de Onó, veja aqui, de pescador, aqui ele teve um encontro com Cristo nas águas, andando sobre o mar, e aqui ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história, porque ele falou assim: não sou digno de morrer como o meu mestre. E aqui o apóstolo Paulo, decapitado por Nero, já ali, colocou a cabeça em 2 Timóteo 4, 6 a 8, combati o bom combate, acabei a carreira, todos aqueles versos que você já sabe, e ele morreu fiel a Deus ali. E João foi julgado num caldeirão de óleo fervente, por Domiciano. Porém, quando ele viu João sair intacto, manda esse camarada para ele de parte. Esse cara não dá para ficar aqui. Mas Deus então salvou a vida de João. Aqui está uma senhora com idade de 100 anos, que aceitou Jesus, e foi batizada, não tem idade. Aqui já uma outra senhora na igreja central de Diadema, foi batizada faz um tempinho, pastor Marcelo, Luiz, faz um tempinho ela também. Agora eu quero falar sobre esse homem aqui, Simão Sirineu. Ele carregou essa cruz para Jesus. Você lembra que sábado eu falei que a cruz ela tem um peso de 25 a 30 quilos, mas Jesus estava cansado, não tinha mais força física. E aí o soldado chamou Simão Sirineu, ele não queria, não, você vai carregar. Por que ele estava ali? Ele veio de outra cidade para acompanhar o momento da Páscoa, mas ele estava num momento talvez errado, mas num momento ao mesmo tempo certo também, e então ele acabou carregando a cruz de Cristo. Jesus, na última fase do seu ministério, enfrentou rejeição e hostilidade, e ele apresentou a última ceia. Está lá em João 13, a lição da humildade. E aí o Salvador sofre lá no Getsemane, ao orar, ao derramar as gotas de sangue, como está aqui as imagens. E aí então ele chamou os discípulos para estar com ele, mas os discípulos estavam aqui, dormindo, e Jesus ficou muito triste com aquela cena. E aí então veio um monte de soldados com armas para prender Jesus,
E aí Judas entrega Jesus aos líderes judeus da época, e então foi ali julgado e depois crucificado. Herodes estava no seu trono, aqui está o carrasco açoitando Jesus, posteriormente, e Jesus sofreu tudo calado por amor a mim e por amor a você. Tudo isso aqui, para demonstrar. E aí aparece Simão Cirineu carregando a cruz. Jesus entrega aos soldados, coloca-se no caminho do Calvário, sem comer, sem beber água, sem dormir, cansado pelos abusos, com a dor das feridas, estava em estado crítico, levando uma cruz maior do que o seu peso. A cruz era para Barrabás, a carga da cruz Jesus levou demais, ele estava fraco, muito ferido. E aí então teve um encontro com Jesus, entre Simão Cirineu carregando a cruz de Jesus ali. A origem de Simão Cirineu, aqui Cirineu faltou U, é uma cidade do norte da África, que indica que ele poderia ser um judeu africano ou de visitante da época da Páscoa. Ele foi constrangido, forçado pelos soldados romanos, o que sugere que não foi um ato voluntário a princípio. Qual significa tudo isso? Sua ajuda é considerada um símbolo de solidariedade e amor, sendo o único a auxiliar Jesus fisicamente em seu sofrimento. Identidade identificado como o pai de Alexandre Rufo, conforme Marcos 15, 21. Simão, preparado para celebrar a Páscoa, ele teve que um encontro com um tesouro precioso, a própria Páscoa, o Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5, 7. Jesus, o Cordeiro Pascual. Esses textos aí, só você conferir, não vou ler aqui agora, mas ali Simão, sem querer, teve um encontro com Cristo com um tesouro especial. Eu pergunto para você essa noite: você quer ter um encontro com um tesouro? Quantos querem? Eu desejo. Sabe que quando você começa a abrir a boca, quando você começa a falar do amor de Deus para as pessoas ficam sensíveis à voz do Espírito de Deus. Foi o que ocorreu hoje lá no meu local onde eu trabalho hoje. Aí apareceu uma outra senhora que estava acompanhando o seu filho enquanto tomava a medicação, o nome dela é Márcia, e ali deu um livro do ano para ela. Eu posso pegar mais, eu só quero esse, não, você pode pegar mais um e ficar para você. Ela falou assim: essa mensagem do Apocalipse é muito boa. E eu comecei a explicar alguma coisa para ela. Então a gente vê que entre irmãos da fé, irmãos de outra fé cristã, pessoas que não estão em igreja nenhuma, precisa do Senhor Jesus. E aí encontrei com um ex-cristão que hoje não está mais nos caminhos de Deus, já faz 12 anos, mas ele ficou 30 anos como adventista do sétimo dia, agora tem 12 anos que ele está afastado. Também não questionei para ele por que ele saiu, por que ele deixou, mas eu falei para ele assim: olha, o nome dele é Daniel, se você tomar uma decisão de voltar para os braços de Deus, você pode recomeçar, ainda há tempo de você voltar para Jesus, basta você querer. Ele me viu atentamente e falou assim: eu tenho muitos amigos que na igreja que eu frequentava, que a gente tem um contato, e assim a gente está ali. Então precisamos orar por essas pessoas, porque há muitas pessoas que eram da casa de Deus, saíram, estão no mundo e fora, mas ainda há tempo deles voltarem para os braços de Jesus. Então aqui Simeão encontrou Jesus, o tesouro, a história da Páscoa como nunca viu. E aqui, posteriormente, o Cordeiro morreu, que é Cristo Jesus, e aí então quando você passava o sangue nos umbrais das portas, vinha o anjo da destruição e posteriormente destruiu aquelas pessoas ímpias. Simão viu Jesus, acompanhou passo a passo até a saída da cruz, viu o soldado que furou a Jesus, ele estava lá presente, ele viu Jesus sendo colocado na cruz, os soldados ali participando todo aquele período, até quando Cristo foi tirado na cruz. Simão Cirineu também estava, e aí posteriormente Jesus então foi colocado na tumba e depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Nunca mais a vida de Simeão foi a mesma. A verdade sobre a Páscoa poucos sabem, que é o Cordeiro de Deus imaculado, que é Cristo Jesus. Eles escolheram representar Cristo. Cristo morreu
na cruz para nos salvar. Aqui vem a pergunta de Pedro, Mateus 19, 27 a 30. Vamos lá, Mateus 19, 27 a 30. Alguém procura para mim aí, ó, Mateus 6, 33. Eu vou ler os demais aqui. Mateus 19, que eu vou ler aqui agora, os versos 27 a 30, que diz assim: Então Pedro perguntou: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que será pois de nós? Que pergunta, né? Pedro perguntou: Senhor, a gente vai deixar o Senhor? A gente vai seguir o Senhor? O que a gente vai ganhar com isso? Olha o verso 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, quando Jesus voltar para renovar tudo, lá estará Pedro e as demais pessoas que aceitaram Jesus, que será salvo para sempre. Olha o verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Verso 30. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Ou seja, Jesus convida todas as pessoas a encontrar esse tesouro e viver com esse tesouro que é Jesus Cristo. Agora, para o outro lado, Mateus capítulo 16, verso 26, não 23. Mateus 16, verso 26. Olha o que diz aí, Mateus 16, verso 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, o que adianta ganhar poder, fama e riqueza e perder a vida eterna? Agora, não estou dizendo que é pecado você estudar, crescer intelectualmente, você ter uma boa casa, uma boa renda. Nada disso é pecado. O pecado é fazer como o jovem rico. Ele tinha tudo isso, porém o seu coração era apegado aos bens materiais. Como a gente conhece muitas pessoas hoje. O foco do sermão de hoje é o seguinte: Cristo é o verdadeiro tesouro. Quem tem Jesus tem tudo. Lê para nós, alguém lê para nós em Mateus 6, verso 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 6, verso 33. Pode ler. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está vendo aí? Como o irmão Beto leu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o que as pessoas fazem? Busca primeiro as coisas materiais. E aí, um exemplo: quando uma pessoa deseja ter um veículo para se locomover, o que elas fazem? Eu quero o primeiro veículo. Aí beleza, pode até conseguir o veículo sem a bênção de Deus. Mas aí vem uma segunda coisa: quando ele está dirigindo ou pilotando, a lei para ele, o que vai acontecer? Será apreendido o veículo porque não tem habilitação. Então é preciso pedir a Deus o quê? Primeiro a habilitação, e depois você então terá o direito de andar tranquilamente, regulado dentro das leis de Deus e as leis dos homens. Então pergunta para Pedro: que faremos, Deus? Buscar Jesus. Que aproveita o homem? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, arrepender, converter, confessar os pecados a Jesus, guardar os mandamentos de Jesus, ser batizado nas águas por imersão, perseverar no caminho de Jesus, na verdade, perseverar nos ensinamentos de Jesus até o fim, falar do amor de Jesus a outras pessoas. Sabe, quando eu estou dentro do ônibus, quando eu estou no metrô, em qualquer ambiente que eu tenha algum livro, é uma facilidade muito grande você chegar assim para a pessoa e falar assim: ó, toma isso aqui, é um presente para você.
Hoje, por exemplo, aqui na padaria do lado aqui, comprando uns pão de sal, aí o homem, para mim, ele achou que ia pagar, falei, para você um presente e veio as costas sair. Ó, estamos aqui rezando a semana de oração do lado da igreja, você é o nosso convidado. Tanto para ele quanto para a senhora que estava no caixa. Então deixamos ali o recado de Deus para eles. Então aqui, ó, crer, arrepender, confessar, guardar, ser batizado e perseverar na palavra do Senhor. Avançando um pouco mais, qual é a nossa decisão? Essas pérolas aqui, ou esses tesouros, ou esse tesouro aqui? O que você acha? Esse ou esse? Qual que é melhor? É só um que entendeu, né? E aí, vamos lá. Esse tesouro ou esse daqui? Qual que vocês acham que é melhor? Cristo Jesus é o tesouro, que é o melhor. Ele morreu na cruz por mim e por você. E aqui, ó, ele está à porta do coração batendo, chamando a cada um de nós. E em breve voltará para nos buscar, nos dará vida eterna. Ele é o tesouro que quer morar em nossa vida. Cristo é o meu tesouro até eu morrer. Não importa o que passamos, mas Ele quer dar para nós perdão e salvação. Põe aquela música para nós aí. Cristo é o tesouro. E posteriormente eu quero encerrar o culto com essa música, porque ela fala justamente o que Deus quer para a nossa vida. Vamos ouvir aí. E então, pode colocar. Se tiver com letra, vocês não acompanham. Escuta bem aí. Ladrões podem roubar, oh,
Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Cristo é o nosso tesouro até eu morrer. Sabe, igreja, eu fico pensando uma coisa, já são 9 horas já, nós vamos orar, depois vamos ouvir o Jovem cantar outra música, vamos orar um pouco mais. A gente tem uma semana tão especial como essa. Cada um de vocês tem suas batalhas para chegar aqui. O Beto me contando quando ele chegou por aqui hoje, 5h40, estava uma chuva torrente aqui. Hoje o dia foi bonito, de repente, chuva. E eu com essa batalha para chegar aqui. Ouvi da pessoa que coordena o nosso trabalho, foi o seguinte: olha, se não tiver ninguém, eu pensei comigo assim, se não tiver ninguém, nada, eu vou estar na semana de oração a semana toda em nome de Jesus. Compromisso, comprometi com a igreja, eu fico até o final, não tem esse negócio. Dou minha palavra, venho até o fim. Nem que se mande embora lá do serviço, eu não estou nem aí. Sou bem direto. Em primeiro lugar, Deus. Essa é a prioridade minha. Se ele não tem compromisso, eu tenho. Não que eu estou dizendo que não tem compromisso com a empresa, não é isso. Mas a prioridade é Deus. Porque quem vai nos salvar é Jesus Cristo. Não é pastor, não é ancião, não é obreiro, não é ninguém, é Jesus Cristo. Então eu e você tem que ter um compromisso com a Bíblia e a pessoa de Cristo. Durante esse dias aqui, graças ao Senhor nosso Deus, muitas pessoas estiveram aqui desde sábado até ontem, quase de 25 a 40 pessoas por noite. Hoje um grupo menor, mas estamos aqui. Mas Deus tem o melhor para nós. Então vamos fazer desse tesouro de Jesus Cristo como o maior tesouro em nossa vida. Vamos orar neste momento? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Abençoe cada vida, cada pessoa, cada criança, cada família que é representada, cada pedido que está nessa caixa de oração. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, restauração, libertação. Te peço, ó Deus, cura para os amigos que estão doentes, como aquela jovem lá no hospital, Senhor, já basicamente ali esperando o fim chegar. Mas eu creio que segundo a tua graça e vontade, se for da vontade do Senhor, o Senhor faça melhor na vida daquela jovem e dos familiares também, Senhor. Restaura a vida da Maria e dos seus filhos, traga paz, traga restauração. Cristo é o tesouro que o mundo precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Pai amado, tome em teus braços de amor aos amigos e amigas do canal Voz Ativa. São 2.315 pessoas, cada um precisando da bênção espiritual, física e emocional, segundo a tua graça e vontade, que seja alcançada para a honra e glória do Senhor Jesus. Dá-nos a tua paz e a tua bênção. Abençoe o alimento que está aqui na igreja, abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus, amém. Beleza? Sentar? Nós vamos ter mais uma mensagem cantada, depois a gente roga para nós e vamos então para a nossa confraternização.
Amém? Vamos agora para nós juntos? Não precisa falar mais nada, né? Só a mensagem falou tudo. Precisa falar alguma coisa mais? O que vocês acham? Não precisa. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada da fé. E a vocês, jovens que estão crescendo, crianças, permaneçam com Deus. Eu sei que é muito bom a sua presença aqui, mas traga seus pais também, tá bom? Tem amanhã à noite, tem sexta-feira e sábado de manhã e domingo à noite, tá bom? Vou ver a palavra de Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês e aguarde para a confraternização e que a graça de Jesus esteja conosco. Amém? E que abençoe o alimento também.